Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de falar de variados temas, de nos aproximarmos de assuntos variados da Bíblia e, ultimamente, nos últimos programas, temos tido a oportunidade de estudar a própria Bíblia, compreender a criação de Deus, compreender os feitos de Deus e compreender que a Bíblia é verdadeira e que existem formas de provar que ela é verdadeira. Hoje temos um programa muito especial e connosco temos também um convidado muito especial. Temos connosco o pastor Paulo. Obrigada, pastor Paulo, por estar aqui. Muito obrigado por a oportunidade de voltar cá. E com a ajuda do pastor Paulo vamos já começar com o sumário de hoje. Paulo, qual é o sumário de hoje? Bem, o sumário de hoje diz-nos que os relatos bíblicos decorrem ao longo da história deste mundo. Através de descobertas arqueológicas recentes, podemos perceber a veracidade dos relatos aí encontrados. E mesmo que não tivéssemos encontrado nada, só a palavra de Deus, ela já nos mostra que ela é verdadeira. Querem ver? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20, no capítulo 20, versículo 1 e 2. E diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Com este texto conseguimos perceber que Deus, Ele disse que Ele ia levar aquele povo, que Ele ia guiar o povo de Israel, para localizarmos um bocadinho, mas nós falámos no sumário que existem provas de que aquilo que estes homens passaram no Antigo Testamento e este momento, hoje em dia nós conseguimos com a arqueologia provar, e com a história, provar que estes momentos são mesmo reais. Fala-nos um bocadinho mais sobre o período do Antigo Testamento e como é que nós conseguimos provar isto. Muito bem, muito obrigado, Rita. É verdade que realmente o Antigo Testamento nós podemos muitas vezes encontrar pessoas que põem em causa a veracidade daquilo que aconteceu e que relata, e que encontramos os relatos na Bíblia. Eu gostaria simplesmente de falar de três situações, três personagens que nós podemos encontrar provas bíblicas, provas arqueológicas de que o relato bíblico realmente é verdadeiro. Uma das personagens que talvez nós mais ouvimos falar é a personagem de Davi, a pessoa Exatamente. De Davi e a sua história. Quem é que não ouviu já falar do confronto entre Davi e Golias? Quem já nunca viu a estrela de Davi, que é um símbolo do povo de Israel, da nação de Israel hoje em dia até, e nós podemos ver realmente que ele é fundamental na história do povo de Israel Exato. E na história que nós encontramos no Antigo Testamento. Podemos dizer que ele foi realmente um rei muito importante, tanto num sentido espiritual como de liderança para o povo de Israel. E a partir do momento em que pomos este rei em causa, muito podemos perder realmente e podemos... se não acreditamos na veracidade desta pessoa, pomos em causa realmente aquilo que a Bíblia representa para nós como palavra Exato. De Deus. E nós podemos ver, e no capítulo 17 de 1 de Samuel, nós encontramos então o relato realmente de Davi, o confronto entre Davi e Golias, que não deixa de ser um confronto entre os israelitas e os filisteus. E é curioso porque na Bíblia fala-nos de um local, diz-nos que eles estão numa planície, encontram-se numa planície, o acampamento de Israel estava situado num local, o acampamento dos filisteus noutro local, e é curioso porque este local, que hoje damos o nome de Quirbete Caiafa, este local existe e sabemos onde realmente foi mais ou menos esta batalha, não é? Okay. E é curioso porque o acampamento dos israelitas ele está situado num local em que recentemente foram encontrados algumas descobertas arqueológicas de grande importância. Uma delas foi a descoberta de uma cidade que realmente já estava toda ela destruída, mas que outrora terá sido uma grande cidade. E que é curioso porque quando nós estudamos a história, normalmente as cidades nesta altura, neste período da história, elas tinham unicamente um portão. Okay. De saída e de entrada. Por uma questão de proteção, Exato. Eles tinham apenas uma entrada principal. Podemos ver hoje em dia, por exemplo, nos castelos que nós temos aqui em Portugal, que a entrada principal, normalmente os castelos só têm uma, que era uma maneira de se proteger dos invasores. Quanto menos buracos tivessem na muralha, melhor. Exatamente. E o que é curioso é que esta cidade é uma exceção à regra. Okay. Esta cidade tem 2 portões principais. Uhum. E isto não é realmente nada normal. O que é curioso é que na Bíblia diz-nos que há uma cidade chamada Sha'arim,
que se encontrava perto do local onde este acampamento dos israelitas estavam. Está em 1 Samuel 17. E esta palavra, Sha'araim, ela significa exatamente 2 portões. Ou seja, as pessoas deram este nome à cidade por causa de uma característica Exato. que a fazia diferente das outras. E nós podemos então ver que esta cidade que aparece na Bíblia realmente era uma cidade real e que nós temos provas arqueológicas dela. Outro ponto muito importante sobre esta cidade é que ela é chamada uma cidade de guarnição. Ou seja, o que é que se passa? Nós temos, por exemplo, cidades em Portugal que são muito fortificadas por causa dos confrontos do passado. Por exemplo, a cidade de Elvas, que é em Portugal, não é? Que fica junto à fronteira de Espanha, é muito fortificada porque era o primeiro ponto de defesa. Da mesma maneira, esta cidade, há indícios realmente de que ela era uma cidade de guarnição onde muito provavelmente teve muitos confrontos perto dela e que por isso teve que se fortificar de uma maneira especial. Depois nós temos também sobre o próprio Davi, em 1993, nós encontramos na cidade de Tel Dan, nós encontramos um registro que foi feito pelo rei Hazael. E este rei, que não era israelita, ele gaba-se de que ele defrontou Israel e venceu a Israel. E há uma expressão que ele utiliza que é: eu venci a casa de Davi. Okay. Não é que ele tenha defrontado diretamente Davi. Davi já não vivia, tinha morrido havia poucos séculos antes, mas ele, como rei, reconhecia de que aquele rei que estava era da casa de Davi, era a descendência de Davi. Davi existiu como figura histórica. Outro exemplo que nós encontramos, que foi também recentemente descoberto, é em relativo a Isaías e Ezequias, peço desculpa. Nós vemos que eles tiveram um confronto, Ezequias teve um confronto com outro rei inimigo que se chamava Senaquerib. Okay? Nós encontramos isso em Isaías 36. E nós vemos que Senaquerib ele começa a atacar as cidades de Israel e diz-nos a Bíblia de que, neste capítulo, diz-nos que ele conquistou diversas cidades. E depois de conquistar várias cidades do povo de Israel, da nação de Israel, ele decide ir e conquistar a cidade de Jerusalém. E diz-nos que ele saiu da cidade de Laquis, que é uma cidade que também ele tinha conquistado aos israelitas, e que ele foi até Jerusalém, mas ele não conseguiu conquistar a Jerusalém e teve que se retirar e não conseguiu realmente dominar a capital da nação de Israel. E nós vemos que Senaquerib, nós encontramos um palácio que foi ele que ergueu, foi ele que construiu, e ele, numa das paredes do seu palácio, o que ele faz é fazer uma grande parede em celebração à sua vitória naquela cidade de Laquis. Agora é curioso, se a cidade mais importante de Israel era Jerusalém, porque é que ele nunca fez uma parede para se vangloriar da grande vitória sobre Jerusalém? Era porque ele realmente não conquistou. E em relação a isto, nós encontramos um escrito também deste rei que diz: quanto a Ezequias, que era o rei de Israel neste período, eu fechei-o na sua cidade como um pássaro na gaiola. Ele realmente nunca chegou a conquistar, que é exatamente a prova de que o relato que a Bíblia nos diz é verdadeiro, não é? E para terminar, eu sei que há pouco tempo estivemos a estudar o livro de Daniel, não é? E todos nós ouvimos falar de Nabucodonosor nesses programas, não é? E nós vemos que em julho de 2007, no Museu Britânico, um académico descobriu que numa tablete, uma pedra com registros históricos do rei Nabucodonosor, ele encontrou um nome que é Nebu-Sarquesim, que é uma personagem que aparece no livro de Jeremias. Por isso, estas várias descobertas que foram feitas ao longo da história, ao longo dos últimos anos, vieram provar que a história que aparece na Bíblia realmente é verídica e podemos confiar na palavra de Deus. Se houvesse necessidade de uma prova física, ela está a aparecer, não é? Exatamente. Está a sair debaixo das pedras. Exatamente. Nós temos tido a oportunidade de através da arqueologia, poder provar o Antigo Testamento. E em relação ao Novo Testamento, em especial a figura de Jesus. Existem relatos, existem arqueologia, relatos históricos que nos possam ajudar a compreender e a aceitar não só a existência de Jesus, mas o facto de ele ser filho de Deus. Muito bem, nós vemos que Jesus realmente é o centro do cristianismo. E se nós derrubarmos a pessoa de Jesus, se nós provarmos que ele não existiu, nós acabamos com o cristianismo. Mas a verdade é que nos últimos anos nós temos encontrado várias descobertas arqueológicas
vários factos históricos que nos ajudam a compreender que Jesus realmente é uma pessoa que existiu na história deste mundo e que andou nesta terra tal como nós hoje estamos a andar. Há duas pessoas muito importantes na vida de Jesus, principalmente relativo à morte de Jesus. Um deles é Caifás, que era sumo sacerdote neste período da história, e também Pilatos, que era presidente da Judeia. Ele era o governador daquela zona, era o representante romano ali. Caifás, ele foi o sumo sacerdote responsável por traçar, digamos, todo o plano para que Jesus fosse crucificado e fosse morto, porque ele sentia-se ameaçado por a pessoa de Jesus, não é? E nós vemos que Flávio Josefo, um historiador não cristão, ele era judeu, ele não tinha motivo nenhum para defender os cristãos, muito até pelo contrário, não é? Exatamente. Nós vemos que ele realmente fala de Caifás e fala de que ele era presidente desta zona, era governador romano no tempo de Jesus. E o próprio Flávio Josefo também fala diversas vezes dos cristãos, do início da igreja primitiva, e fala-nos de que a igreja cristã havia pessoas que seguiam a pessoa de Cristo, que seguiam os seus ensinos daquela personagem histórica e que defendiam que Jesus tinha ressuscitado também. Não é? E mais, ele vai falar dos milagres de Jesus. Exatamente. Ele consegue dizer que Jesus fazia milagres e vai falar sobre os milagres de Jesus. Exatamente. Isto é muito importante. Porquê? Porque ele não só reconhece Jesus como homem, mas reconhece nele a capacidade de realizar milagres. Exatamente. Sobre a pessoa de Pilatos, em 1961, nós vemos que encontramos uma pedra que pertenceu ao imperador Tibério, e nessa inscrição ele fala realmente de Pilatos e fala que ele era o responsável daquela zona. Então nós vemos realmente que estas duas personagens tão presentes na vida de Jesus, na morte dele especificamente, nós podemos ter a certeza que foram reais e são personagens históricas e que Jesus também o é, não é? Além destes dois exemplos, nós temos diversos historiadores que, não sendo cristãos, eles falam de Jesus, falam da pessoa de Jesus, falam sobre o início da igreja cristã, falam como se comportavam os cristãos no início da igreja cristã. Por exemplo, Tácito fala sobre a morte de Jesus e o início da igreja cristã, e temos Plínio, que era um governador romano, que ele não sabe como é que há de agir em relação aos cristãos, porque eles estavam-se a multiplicar em grande maneira, a mensagem de Jesus estava-se a espalhar muito rápido, e ele pede conselhos realmente para saber o que fazer. Agora é curioso porque este homem não viveu no século V ou VI, ele viveu no final do primeiro século e início do segundo. Ou seja, vemos que está muito próximo realmente da pessoa de Jesus e do início da igreja cristã. E podemos então, através deste e outros muitos exemplos de descobertas históricas, que Jesus realmente foi uma pessoa que pisou esta terra, caminhou nesta terra, e que os evangelhos realmente são verdadeiros no seu relato. Tivemos aqui a oportunidade de ver que tanto no Antigo Testamento, aqueles que foram os homens que viveram no tempo do Antigo Testamento, como Jesus, e aqueles que viveram com Jesus no Novo Testamento, são reais, e hoje em dia, e durante muito tempo, havia dúvidas de factos extra-bíblicos que hoje têm vindo a aparecer, e hoje cada vez mais temos a oportunidade de tê-los na mão. Isto faz com que nós tenhamos que tirar conclusões importantes para a nossa vida. O que é que eu posso agarrar desta informação que acabaste de dizer e fazer dela, como é que ela pode ser uma lição para a minha vida através destes heróis da fé, podemos lhe chamar assim, como o próprio Hebreus, Paulo chama-lhes assim. Exatamente. Em Hebreus nós realmente vemos, no capítulo 11, que Paulo chama a vários homens, Noé, Abraão, Moisés, tantos outros, chama os heróis da fé, não é? Exato. Porque é que são heróis da fé? Porque são pessoas, não elas por si heróis, mas porque tinham uma relação com Deus, eles são realmente heróis da fé. Nós, tal como essas pessoas, nós somos como eles. Eles não tinham nada de especial. Eles não eram pessoas extraordinárias com poderes fora do normal. Nós também não o somos. E tal como eles, nós somos pessoas, somos personagens históricas. Nós vivemos nesta terra e temos que tomar decisões, temos que conduzir a nossa vida segundo aquilo que nós acreditamos. E nós vemos que estes foram homens que tomaram decisões na sua vida muito importantes. O caso, por exemplo, de Noé, que ele recebe um chamado de Deus. Deus faz-lhe um pedido, olha, constrói uma arca.
Porque vai vai vir um dilúvio e vai chover. Vai chover. Dilúvio era uma palavra que não existia, mas chuva também não. Pois, exatamente. Não havia chuva até aquele momento. Até aquele momento não havia chuva. Então, a lógica e a experiência de Noé, a sua experiência de vida, é que não existia chuva. É exato. A sua razão dizia, não, isto é impossível. Mas apesar disso, ele decide confiar em Deus e decide fazer a arca. E nós vemos que quando veio o dilúvio, não houve perigo para Noé. Porquê? Porque confiou em Deus. E a família dele. Exatamente. E os outros não, porque não quiseram aceitar. Exatamente. Porque senão também tinham cabido Porque dentro da Noé arca. fez um trabalho de tentar convencer as pessoas a entregar-se a Deus e a confiar naquilo que Jesus estava a dizer, não é? E a entrar na arca. Aquilo que Deus estava a dizer, claro. Que o objetivo de Noé realmente e de Deus era salvar o máximo número de pessoas possível. Mas as pessoas realmente não aceitaram. Outro caso que nós vemos um homem, outro chamado herói da fé, é o caso de Abraão. Um homem que estava confortável na sua cidade, a cidade de Ur, perto, na zona de Babilónia, e nós vemos que este homem estava bem, estava na sua cidade confortável, podemos até dizer que estava com a sua família, economicamente ele estava bem, estável, e ele recebe um chamado de Deus que, com os nossos olhos humanos, nós pensamos, isto é impensável. Deus diz-lhe, olha, sai da tua casa, sai da tua cidade e vai. Nem sequer diz para onde Abraão tinha que se dirigir. Mas apesar disso, apesar de se calhar nós rapidamente dizemos, não, isto é impensável, Abraão decide fazer. Porquê? Porque ele decide dar um passo na fé. E esta é a grande lição que eu acredito que nós podemos tirar para nós. Nós somos pessoas, tal como estes homens foram, de carne e osso, com defeitos, com problemas, com lutas, que temos a nossa vida aqui, temos as nossas famílias, o nosso conforto, mas apesar disso nós somos chamados por Deus muitas vezes para fazer coisas inimagináveis, não é? Que se calhar as pessoas que estão à nossa volta e que não têm a mesma fé que nós, pensam que não é lógico fazer. Mas nós devemos confiar neste Deus histórico que se faz presente na história e que realmente fez-se presente na vida destes homens que foram realmente heróis, e acho que esse nome é muito bem dado, heróis da fé. Acima de tudo eram heróis da fé porque eles não tinham arqueologia, não tinham historiadores, não tinham imperadores para ir verificar. Eles lançavam-se a fazer a vontade de Deus porque Deus os tinha mandado fazer, e eu acho que esse é o grande convite que Deus nos faz hoje. Paulo, termina dizendo-nos como é que nós podemos aplicar isto tudo que nos explicaste hoje. Muito bem. Sabem que a Bíblia é um livro especial. A Bíblia nós acreditamos que é a palavra de Deus. E nós podemos ver realmente, através destas descobertas arqueológicas, factos históricos, nós podemos ver que o relato que encontramos é verídico. Mas isso nada serve se nós não abrirmos a palavra de Deus. Por isso o convite que eu tenho para vocês que nos estão a ouvir, a escutar e a ver neste momento, eu gostaria de vos fazer o convite de vocês abrirem a palavra de Deus. Não sei se vocês têm Bíblia ou não, se não têm podem contactar connosco, para que nós podemos e temos a alegria de vos oferecer, mas realmente descubram a palavra de Deus, estudem realmente aquilo que Deus nos quer dizer, porque não há livro e não há mensagem mais preciosa do que esta. E se nós realmente queremos ser heróis da fé como estes homens foram, nós precisamos de confiar na Bíblia, precisamos de estudá-la e precisamos de conhecer aquilo que Deus tem-nos a dizer a cada um de nós. E com este convite que Deus nos deixa, terminamos o programa de hoje, o tema de hoje. Gostou do programa de hoje? Gostou de ouvir? É a primeira vez ou já há muito tempo que não ouvia e perdeu muitos programas e quer conhecer mais? Temos todo o gosto em que possa ver, possa assistir, possa ouvir estes programas. Pode fazê-los através das plataformas que nós temos à disposição. Temos, por exemplo, no Facebook, a página da RCS. Também o pode fazer através da página do Novo Tempo e novotempo.pt, e lá vai poder encontrar, ver estes programas, rever e aprofundar, porque ao longo de muitos programas temos estudado muito sobre a Bíblia, mas há uma verdade que é, não vamos conseguir esgotá-la, vamos continuar a estudá-la, e convido desde já a continuar a ir desse lado para que juntos possamos desfrutar da palavra de Deus como temos feito até aqui. Encontramos-nos no próximo programa e até lá.